Frido, meu querido Aníbal de torcida rubro-negra, Cruzeiro, velho, minha dor de cabeça é para agora, né? Não é para amanhã, não. Já estou pensando nisso. E, Aníbal, tem desfalques aí? Tem uma lista distinta, né, Alessandro? O Cruzeiro ele tem uma lista de pendurados aí, né? Ele busca o G4, né? Ele vai tentar buscar o G4, né? Olhando para cima, né? Agora que ele saiu da Sul-Americana, não tem mais chance, só tem um ponto, não pode. O grupo dele distribui muitos pontos, ele pode até vencer, às vezes parece que ele resta, mas não vai chegar nem sequer a segunda colocação. Ele vai ter um presentinho, né? Ele pega o Sport agora, né? Que não vai ser um jogo fácil, apesar de estarmos na lanterna. E logo em seguida ele só tem um clássico contra seu maior rival, que é o Atlético Mineiro, que divide Minas Gerais ao meio. Então ele tem somente 5 atletas pendurados para jogar contra o Sport. Cássio, Villalba, zagueiro, Christian, Matheus Pereira e Caio Jorge, que é uma cria do Sport Clube do Recife, né? Então, todos eles são titulares, né, do Cruzeiro, todos eles são titulares e são previstos para jogar contra a nossa equipe nesse domingo às 4 da tarde. Agora, o Cruzeiro poupou, né? Poupou jogadores no meio de semana, lá no Peru. É para o Sport ou já pensando no clássico, velho? O que é que Eu acho que ambos marcam, sabe? Porque, assim, a gente sabe que o clássico é um jogo à parte. Você que viveu muito tempo em Porto Alegre, você sabe o que é um Grenal, né? A gente entende, por exemplo, o que é uma semana de clássico em Recife, seja com o Náutico, seja com Santa Cruz. E eu compreendo que eu treinei no Náutico e sei também o que é dentro de um clube rival. E talvez Minas Gerais, Minas não, talvez Belo Horizonte tenha essa mesma prerrogativa de que Recife tem que ter 3 clubes lá, né? 2 clubes com muita torcida e um com menor torcida, que é o América Mineiro. Então lá tem essa triarquia também, né? Como tem em Recife, diferentemente, por exemplo, de Salvador ou de Porto Alegre e tudo mais. Então eu acho que o Cruzeiro ele poupou quarta-feira porque é uma viagem longa, vai para o Equador e tudo mais. E queira ou não queira, Recife do Equador nunca mudou, foi sempre Quito. Nesse contexto é muito interessante essa questão, porque veja, Cássio ele foi o único a jogar no Equador. O único a jogar no Equador foi Cássio. Todos os outros são considerados peças importantes. Agora, se foi coincidência ou não, né? O que se fala, o que se diz, o que se mostra é que o Cruzeiro ele engrenou atuações boas e melhorou, né? Depois de que esses 4 jogadores entraram na linha de frente do time, né? Uhum. Então, Lucas Romero, por exemplo, que é meu outro jogador, ele levou o terceiro amarelo contra o Flamengo e vai cumprir essa expulsão automática contra o Sport, né? E volta contra o Cruzeiro. Então, poderiam ser 6 desfalques cruzeirenses, né? Na parte azul de Belo Horizonte. E, Alessandro, veja só, ele vem embalado, né? Porque o Cruzeiro vem... Tem um time titular, né? Não tem. Tem o time titular. Tem um time titular do Cruzeiro. E ele vem embalado porque ele vem de uma sequência de 2 vitórias, né? Ele venceu o Vasco e venceu o Flamengo e também venceu o Vila Nova na Copa do Brasil. Então ele vem aí de 4 jogos, né? Sem perder, né? Porque ele venceu o Vasco, venceu o Flamengo, empatou com o Vila Nova na Copa do Brasil e empatou com o time lá do Peru, do Equador na Sul-Americana. Então, assim, você tem um time que está meio que não é de boa na temporada, porque também ele saiu da Sul-Americana, não foi bem no Mineiro nesse começo do primeiro semestre. Porém, todavia, contudo, entretanto, ele tem aí essa tentativa de se firmar na Série A, né? Mediante um esporte que tem técnico novo na área, né? Desembarcou ontem. Não foi de muito conversar, mas a gente vai falar sobre isso também daqui a pouco. E, velho, é isso. O Cruzeiro chega ao Recife, já deve estar na capital pernambucana hoje, busca, de novo, uma melhor colocação na tabela, porque está hoje na terceira colocação, na quarta colocação. Caso ele vença, ele pode chegar a 16 pontos, feito o Palmeiras tem, né? E vai para 6 vitórias, 5 vitórias, melhor dizendo, né? E busca aí esse G4. E, cara, eu espero assim que o Sport consiga ser competitivo, né?
O Sport mostrou competitividade esse ano, em alguns momentos, dentro da própria Ilha do Retiro. Foi assim contra o Palmeiras, que o Sport conseguiu ser competitivo contra o Palmeiras, foi assim contra o São Paulo. E talvez agora com o novo treinador, Valfrido, que ele talvez vá dar um treino hoje, ou no mais tardar amanhã, talvez de manhã, ele consiga extrair dessa equipe, né, aquilo que ela precisa, cara. Ô, Frido, deixa eu movimentar ainda Microfone abestalhado. Eu tô Não tá, escutando. não? Eu tô escutando, Alessandro. Tá escutando? Tá. Tô. Então é tu abestalhado. Pode ser A gente teu aí, fone. Aníbal. Ô, Valfrido, enquanto Aníbal vê lá o fone dele, a parte sonora, tu tá com expectativa de vitória, tu tá com expectativa... Porque a única coisa que eu vejo falando do Cruzeiro é um time titular e um time do outro lado que quer se recuperar. Mas falando do Cruzeiro, tu tem expectativa de vitória do Sport? Como é que tu tá enxergando esse Cruzeiro que na Sul-Americana, porra, como é que pode, né? E no Campeonato Brasileiro, posso até estar falando bobagem, que eu não vi os jogos, por isso que eu estou dizendo isso. Mas o Campeonato Brasileiro, o nível do que o Cruzeiro pegou, pelo amor de Deus, não tem um time conhecido, né? Se bem que isso também não quer dizer nada, mas só para dar uma geral, um grupo fraco, e o Cruzeiro não consegue se classificar, né? Lanterna já não tem mais chance de classificação. Já o Campeonato Brasileiro, porra, tá lá topado, lá por cima, né? Como explica isso? Qual a tua expectativa, né? A famosa pergunta, qual a expectativa para essa partida? Como você prospecta, né? Como eu sempre a entrevista lá no Sport, você prospecta essa partida. Não, qual a expectativa? Mas ele sempre usa prospecta também. É um verbo que, se tirar, meu amigo, o vídeo não sai. Mas vamos lá. Um abraço para todo mundo lá da assessoria. Um abraço. Bom, um abraço para todo mundo. Então, o Cruzeiro até me surpreendeu essa questão da Sul-Americana do Cruzeiro, deles abrirem mão da forma que abriram, porque é um campeonato que a premiação é em dólar, a forma mais fácil de você chegar na Libertadores, e de repente o Cruzeiro utilizou seu time em reserva e já está eliminado da competição. Mas também teve uma época que não queria ir para a Sul-Americana, não, né? Não mas eu acho um pensamento muito equivocado. Mas ali o contexto era outro, porque era ou Sul-Americano ou Copa do Brasil, né? Era diferente o contexto. Não, o cara dava para disputar as duas, eu não lembro o detalhe aqui agora, Arnaldo Barros, e ele disse que não iria porque dava prejuízo, inclusive custo, deslocamento da equipe, tal, e não queria mais participar da Sul-Americana, Aníbal. Mas enfim, Alfredo, desculpa. Vamos lá. Então, eu acho que a Sul-Americana, além da premiação em dólar, é uma competição que é o caminho mais próximo da Libertadores. Hoje em dia, o nível da Copa do Brasil ele é muito mais elevado, muito mais difícil de você chegar, até porque os times da Libertadores já entram numa fase avançada da competição e o Cruzeiro acabou abrindo mão disso. E no Brasileiro vem muito bem, vem na 4ª posição e para ficar pior para a gente, a melhor partida do Cruzeiro no Brasileirão foi a última. Né? O Cruzeiro jogou contra o Flamengo, jogou muito bem contra o Flamengo, conseguiu a vitória, e aí a gente fica com essa expectativa de como será com o Sport. Eu sou um torcedor e eu não consigo separar o analista do torcedor nesse ponto. Eu sempre espero uma vitória do Sport, eu sempre confio numa vitória do Sport. Então, a gente tem um fato novo que há muito tempo a gente vem demandando aqui, que era necessário, que já tinha chegado no teto, que Pepa não conseguia mais extrair desse elenco algo acima, e temos o fato novo do técnico, a gente joga em casa, provavelmente com um público um pouco maior do que teríamos devido à promoção de ingressos, não que eu acho que chegue a uma lotação de estádio, mas o Sport, com o elenco que tem, com o time que tem, se não se inventar muito, a gente disputa e pode ganhar a partida contra o Cruzeiro, sim. A gente vem observando, Alessandro, Aníbal e pessoal, que o Sport, ele tem um time titular que consegue disputar com quase todos os times do Brasil, os times mais fortes. A gente enfrentou o Palmeiras, conseguiu disputar tranquilamente, a gente conseguiu disputar contra o São Paulo, a gente conseguiu disputar contra o Fluminense com perspectiva de vitória. A partir do momento que as substituições eram feitas, aí sim a gente via uma queda
E aí, eu não digo só o elenco, eu digo que teve uma participação de Pepa muito grande. Porque muitas vezes a gente precisava de uma mudança de esquema. O último jogo com o Fluminense, ele é um retrato disso. O Arias era a única jogada que o Fluminense tinha. E a gente foi até o último lance do jogo sem reforçar aquela área. A gente acabou levando um gol de lateral. Então, se o César... Eu acredito que seja o César Lucena, né? Porque o Antônio Oliveira chegou ontem à noite e hoje provavelmente vai conhecer o elenco e só teria o treino hoje e amanhã. Eu acredito que ele não vá para o banco. Minha opinião, não é informação, tá? Mas mesmo que ele vá ou não, acho que César vai ter uma participação muito grande nesse jogo de domingo. E eu só espero que não se invente muito, que a gente entre com um time equilibrado e que dentro da partida, se a gente identificar alguma falha, que essa substituição e esse ajuste seja feito com base na partida. Porque a gente vinha em pé para um treinador que no pós-jogo, na entrevista, enxergava muito bem o que aconteceu, mas, curiosamente, dentro do jogo, muitas vezes deixava o Sport exposto naquilo que vinha acontecendo e a gente acabava levando gols anunciados. Contra o Fluminense, todo mundo sabia que se saísse gol seria pelo lado de Arias. Todo mundo sabia que contra o Corinthians a mesma coisa, que era o mesmo lado, levamos 2 gols naquele mesmo lado. E assim o Sport acabou não pontuando aquilo que eu acho que o nosso elenco poderia ter pontuado nessas partidas da competição. O técnico, conforme vocês já falaram aí, chegou ontem, o Antônio chegou, né? Não bonito, né, bicho? Se você for ver só o nome Antônio, tem uma sonoridade arretada, bonita. Mas Antônio Oliveira, eu já tiro a beleza do Antônio. Não sei se vocês são loucos assim. O último Antônio Oliveira que eu lembro era aquele técnico do Vasco que tinha um cabeção assim, não era? Uhum. Que foi coordenador técnico da seleção pentacampeão. Antônio Lopes. Antônio Lopes. Então nem é Oliveira, eu me confundi. Que era delegado. Era delegado. Isso. Feio que só a bexiga. Vai nascer feio assim na cara de cacete. Cara, ele chegou ontem, tem um vídeo aqui que a gente resgatou da Rádio Jornal e vamos colocar, enquanto rola o vídeo, peço aos amigos que quiserem comentar depois que eu falar alguma coisinha aqui, fiquem à vontade, tá? Chegada, então, do técnico Antônio, que chegou... com acento agudo no O mesmo, o Antônio dele, Menina, é cheio de que uma português de Portugal, né? Quem pode falar Aníbal. Você, Antônio... Não tinha visto, não. No Eu também não tocaria visto, não. Eu acho que... Não sei. Novidade. Para mim é novidade. A novidade veio na praia. Sei não. Veio de Portugal. Vamos, até que prova o contrário, a gente depois muda. Mas, enfim, a gente está vendo aí Antônio com acento agudo no O. Vamos lá, imagens, então. Pronto, microfones estão abertos aqui. Demorou um pouco mais de 1 hora. A imprensa, né, do que eu percebi, só estava o GE, meu querido Daniel, estava lá, e a Rádio Jornal, que gravou essas imagens, e a gente está aqui agora dando os devidos créditos para a Rádio Jornal. Cara, percebi um cara, não sei se está cansado, não sei que bexiga foi, se queria ir no banheiro depois, correndo. Epa, Rádio Jornal, tá aí o crédito, desculpa. E olha, não deu muita moral para a torcida, fechado. Não falo nem de entrevista, porque entrevista o Sport deve ter dito, apesar de não estar com o contrato assinado, né? Porque se tivesse, o Sport já ter anunciado, né? E devem ter dito, não dê entrevista para ninguém, vai falar na coletiva. Vocês, o que acharam? Primeiramente, realmente, o Antônio dele é com acento no O. Eu acabei de ver aqui, então tá correto mesmo. Cara, vê só, eu vou falar de conhecimento de causa, de lugar de fala. Não é uma viagem fácil, essa viagem Lisboa-Recife. Eu sei porque eu já fiz ela algumas vezes. É uma viagem de aproximadamente 7 horas e meia. Não é vindo de ônibus ou de caiaque, né? Que cansa, né? Você não vai pegar um Progresso, você não vai pegar 1002. É uma viagem cansativa. Porque você... Hã? Cara, não vem de avião, não tem cansaço não, motivado. Tem, Alessandro, tem um cansaço, tem um fuso horário, porque você sai em um fuso horário diferente, você estava 4 horas à frente, você agora está 4 horas a menos, entendeu? Você tem um pequeno jet lag aí de você estar no passado, porque você estava no futuro,
entende? Não é uma viagem fácil, é um cansaço. Ele passou, é bom lembrar também que no dia de ontem ele passou o dia todo palestrando numa faculdade aqui em Lisboa, como a gente mostrou aqui, né? Então ele não estava, por exemplo, tomando água no Algarve, ou comendo pastel de Belém, ou tomando um mojito em Cascais. Não, ele estava trabalhando corriqueiramente, né? Então, assim, eu entendo esse lado também, sabe? E pode ser o jeito dele, cara. Ele pode ser um cara comedido, né? Ele pode ser um cara que... Eu acho que tá mais para isso. O perfil dele é esse, sério, dá muita conversa, não. Vamos lá, porque interessa. Valfrido, Aníbal e torcida rubro-negra. O homem chegou. A ideia do novo técnico do esporte, o Antônio Oliveira, é de ter trazido um cara que tenha liderança, que vá ao encontro do que o grupo do esporte está precisando, né? A gente já conversou essa semana aqui de alguns problemas que foram vomitados aos meus ouvidos, no bom sentido, né, de desabafo, e ele tem que chegar para resolver, né? Não dá para ficar no clima que está. Tem muito mais coisa que eu vou ficar calado, né? Porque, enfim. Mas, Valfrido, é o técnico ideal para esse tipo de situação? A gente vê que ele é um gajo, né? É gajo, né? Que chama, né, Aníbal? É um gajo. Gajo é o rapaz. Pronto, é um rapaz e temos outros gajos no elenco. Vai haver uma camada de proteção para essa turma que é de fora, ou vai haver uma chamada mais forte? Porque o que eu estou entendendo, do geral, não só pela contratação, mas é uma conclusão minha, é que chamamos um cara que tem esse tipo de perfil para agregar e para apagar incêndio, para motivar, etc, etc, etc. Dentro do exposto que eu falei aqui agora, o que é que tu acredita, Valfrido, na chegada do técnico Antônio? Eu acredito que, dentre os nomes que estavam disponíveis no mercado, ele estava no rol dos melhores nomes. A gente vinha conversando isso aqui na LDS TV também, de que era um nome que a gente, dentre os que estavam colocados na lista do que se apurava de técnico do esporte, é um técnico que tem um perfil que seria interessante para o momento do esporte. E eu digo isso porque, não é por ele ser português, eu acho que isso é irrelevante para mim, pelo menos. Eu acredito também que não haverá proteção para quem é compatriota dele. Pelo contrário, eu acredito que os jogadores que ele já trabalhou, inclusive no elenco, são os brasileiros, inclusive os dois laterais, tanto o Matheus Alexandre quanto o Igor Carius, fizeram parte do Cuiabá, que virou até Cuiabá, Bayern, né? que chegou à Sul-Americana, e ele chega num momento muito parecido com aquele Cuiabá que ele pegou. O Cuiabá estava na zona do rebaixamento, tinha 4 pontos, o Sport tem 2, tinha 2 pontos a mais, mas também precisava de uma arrancada para se manter na Série A e acabou sendo feito mais do que isso. O Cuiabá terminou na 12ª posição, chegando à Sul-Americana. Depois ele teve uma breve passagem pelo Coritiba e voltou para o Cuiabá, onde novamente não foi rebaixado, né? Então conseguiu fazer 2 trabalhos no Cuiabá, mantendo o time na Série A. É um técnico motivador, uma coisa que o Sport precisa romper esse ciclo de derrotas, romper esse ciclo de desconfiança, porque é um time que tem condições, muitas vezes, de praticar um bom futebol, mas no fim dos 90 minutos sempre tem a derrota, seja no último lance, seja virada, alguma coisa sempre acontece, e como os jogadores são seres humanos, e eu sempre bato nessa tecla, a gente não está jogando LFoot, a gente não está jogando FM, que a gente escolhe o nome do jogador e ele vai ter sempre o mesmo rendimento. O ser humano ele tem uma série de detalhes, uma série de valências que alteram seu rendimento. Às vezes você tem um problema pessoal, você tem um problema de confiança, tem um medo de errar e precisa de um treinador que seja motivador, que saiba principalmente, e aí é que está o principal para mim, saiba ler o jogo no momento da partida. Muitas vezes a gente teve partidas em que todo mundo percebia o que ia dar errado, seja no primeiro tempo, seja no segundo tempo, e se demorava muito para fazer a troca, ou se fazia a troca apenas de peças, trocar 6 por meia dúzia, enquanto meia dúzia tinha uma qualidade inferior aos 6 que estava saindo. Então o Sport, por muitas vezes, começou bem as partidas e no final acabou cedendo empate, cedendo derrota,
e tendo essa pontuação baixíssima, histórica, né, para o Sport Clube do Recife. Então, eu vejo com bons olhos a contratação. Também vi que ele chegou aí mais sério, mas pode ser o perfil dele. Essa questão de tempo de viagem, para mim, eu viajo 13 horas ida e volta para o Rio de Janeiro, tocando o bumbo, e a gente chega sorrindo, pagando para isso. Imagina você vir num avião confortável, recebendo uma fortuna. Eu ia estar pulando no pessoal de alegria. Então, pode ser o perfil dele. Se ele for mais fechado e fizer o time ganhar, meu amigo, eu não estou nem aí dele de receber um sorriso, de receber um autógrafo. E aí ele deu autógrafo para os que estavam presentes. Mas eu prefiro me concentrar no que ele vai entregar a partir desse momento em que ele vira treinador do Sport Clube do Recife. Eu prefiro mais pontos na tabela do que sorrisos. Ô, Aníbal, será que essa seriedade não é preocupação pela bomba que ele vai pegar? Veja, o perfil dele, Alessandro, isso foi reverberado também em Cuiabá, é de um perfil que valoriza o ambiente humano no seu trabalho. Dito isto, ele pode ser comparado ao estilo paisão, né? Que talvez é isto que um grupo que está visivelmente rachado, pelo que a gente tem visto por aí, possa ser que o cristal quebrado possa voltar a estar junto, unido novamente. Como é que você remolda um vidro? Aquecendo ele a uma temperatura X, que ele derreta e você molde novamente. É assim que você pega um vidro quebrado. Se você colar ele com fita, não vai ficar legal. Você tem que aquecer esse vidro a uma temperatura X para que ele fique remoldado novamente. Então, talvez esse perfil dele mais na dele, mais calado, mas no vestiário, ele sendo incisivo e sendo esse cara aglutinador. É isso que a gente tem que ter agora. A gente não tem que ter um Lisca doido jogando para a torcida. Esperei 10 anos para estar aqui, e não sei o quê, os alambrados, Lisca jogar para a torcida, para ganhar o torcedor. A gente tem que ter um cara que aglutine, que pega esse vestiário, em que um senta no norte, outro senta no sul, que um não fala com o outro, e fala assim, vamos fechar aqui comigo, porque se vocês fecharem comigo e eu fechar com vocês, junto a gente vai ser mais forte. E em 2026, a gente pode estar no patamar, porque eu quero jogar de novo a Sul-Americana. Vamos fechar aqui comigo, porque se eu estiver aqui em 2026, vocês também podem estar. A gente pode ir para a Sul-Americana, entendeu? Será que é tão simples assim? Com jogadores milionários... Eu não estou dizendo, mas eu não estou falando que é simples. Ninguém está falando que é simples. Eu estou dizendo que isso pode ser uma das conversas iniciais. Porque, assim, a gente precisa entender essa questão, galera. A gente não pode, assim, julgar o cara porque ele não quer dar entrevista com ninguém. Pode ser o perfil dele. E outra coisa, isso pode ser algo questionável hoje ou na segunda-feira, quando ele for apresentado. Porque é óbvio que hoje não vai ser a apresentação. E talvez possa ser amanhã a apresentação dele, por exemplo, no sábado, lá no CT, José Eduardo Médici. E pode ser uma questão a apresentar. Não, amanhã é foda, deixa para segunda. Não, pode ser que o Sport apresente amanhã. Eu não gastaria uma pergunta com isso, não. Eu não gastaria pergunta. Pode ser. Ele está sorrindo, ele está sério. Mas eu não duvido que alguém fará essa pergunta. Mister, foi visível que o senhor chegou de cara. Alguém deve fazer essa pergunta, talvez enfim, alguém vai fazer isso, não duvido que aconteça. Perguntando que eu não tenho nada a ver com os outros, mas não perguntando o que é que ele achou da estrutura do CT, se ele já comeu. Mas assim, eu acho, até porque isso reverberou demais, né? Isso reverberou nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, enfim, nas redes sociais. Então, assim, eu gostei da contratação, como o Val falou, dos nomes que estavam à mesa, pelo menos que foram aí os Carilhos da vida, Tuca Ferretti, porque pelo menos esses foram os nomes que saíram no nosso meio, né? Um Tuca Ferretti, um Carilli, um Eduardo Batista e tal. E quando você vê que, Eduardo Batista fechou com Criciúma, Tuca Ferretti estava lá no México e um cara que anos que não trabalhava no Brasil. Um Carilli que é muito mais grife do que propriamente futebol. Então, assim, velho, dos males o menor. De novo, é um cara que conhece a zona da confusão,
né? Que a gente até tinha comentado com o Alessandro ontem, talvez ele tenha ido para o Corinthians, deu um passo maior do que a perna, porque quando você vai para um time como o Corinthians, é cobrança, velho. É Neto metendo o cacete manhã, tarde e noite, é uma cobrança exacerbada de uma torcida, como uma torcida do Corinthians, que é chata, que é cabulosa, entendeu? O Flamengo, por exemplo, só um parênteses, está em terceiro colocado, a turma deu time jogador, velho. A turma meteu o cacete e chegou. Então, assim, veja, é uma cobrança absurda. Então, eu gostei da contratação. Agora, vai ser unanimidade? Não, não vai ser. Né? E outra coisa, eu acho que, 2 pontos, ele estando no banco domingo, mesmo não treinando esse time, mas ele estando no banco, eu já demonstro ele à vontade. Eu acho isso, sabe? Se ele pudesse ser regularizado hoje e ir para o campo no domingo, eu acho que já mostra a vontade exacerbada dele. Ó, vamos começar, vamos aí, vamos estar juntos. César, tudo bem? César, sou Antônio. Tudo bem? Ó, como é que é aqui? Quem é quem? Tá. Olha, eu vi o jogo no Morumbi porque eu estava lá contra o São Paulo, gostei disso, gostei desse Zé Lucas, ó, eu conheço o Sérgio Oliveira de outros carnavais, ó, conheço o Matheus Alexandre, ele não tá como titular, mas a gente pode, sabe? E assim vai. E domingo, bota ele no campo, ele vai dar a ideia dele. E vai ter uma semana para trabalhar pro jogo de Fortaleza. Ô, Frido, a gente colocou um time aqui, e, inclusive o professor Aníbal acha que vai também esse time, Sombra acha também, e está na tela. Kaique, Hereda, João Chico e Cariús, Zé Lucas e Sérgio Oliveira ou Titi Ortiz, Atêncio, Pablo e Barleta. Tu vais com essa escalação ou não? O que é que tu... Eu assino essa escalação aí. Acredito que é o melhor que nós temos hoje para entrar em campo de time titular. Inclusive, independente de quem entre ali na vaga do meio-campo, Tite ou Sérgio, no segundo tempo, se tiver que ter a substituição, pode ser entre eles. E o Sport fica com os 2 jogadores que estão rendendo melhor nas pontas, o Atêncio, que ajuda bastante na marcação, isso é importante. Contra o Fluminense também, ele ajudou, um jogador que também chuta bastante, não tem medo de arriscar. Infelizmente, perdeu um gol ali contra o Fluminense, que poderia ser nossa vitória, mas é um jogador que arrisca. Barleta, que talvez seja o nosso melhor ponta hoje, e Pablo, que é o centroavante que nós temos. A gente viu também no jogo com o Fluminense, que é o único que sabe realmente jogar a bola, sabe não só, e eu peço para que vocês sempre observem, eu estava lá no Maracanã observando, não só quando o Pablo joga para frente, mas como ele abre o jogo muitas vezes. Um jogador inteligente, ele consegue, numa jogada que poderia terminar ali nele, ele consegue abrir para um lateral, ele consegue dar um passe mais inteligente, que forma uma jogada interessante. Então, o Pablo é um jogador muito interessante. Sérgio Oliveira, estando na sua melhor forma, também ajuda demais. E ele jogando ali, com a função de meia, eu acredito que ele está na posição correta. A dupla de volantes, não tem o que se falar, Zé Lucas e Rivera. E aí também, se por acaso precisar de um resultado, e aquele pragmatismo que a gente falou, que faltou em Pepa muitas vezes, por exemplo, do Queiroz poderia entrar, mas será que precisaria sair Zé Lucas naquele jogo contra o Fluminense, a gente tendo o resultado? Talvez não. E aí a gente tem jogadores que podem, inclusive, segurar um resultado, no caso do Sport, conseguir sair na frente, que com esse time, eu acredito que a gente tenha condições sim de colocar uma frente no Cruzeiro, conseguir sair na frente, e o que falta para o Sport é conseguir manter os resultados. Porque contra o Corinthians a gente saiu na frente, sofreu a virada, contra o Fluminense também saímos na frente, sofremos a virada. Então a gente precisa conseguir transformar uma vantagem momentânea em pontos na tabela. O que eu acho, assim, que é um jogo dificílimo, como torcedor, como você falou, claro que a gente torce, que é o melhor sempre de tudo do esporte, apesar de às vezes informar ou falar coisas que não vão ao encontro de certos interesses, de A, de B, de C, de D. Mas, assim, a única coisa que eu vejo no domingo de boa é o Antônio Lopes, estou dizendo assim, de reforço, né? De estar no Oliveira, pô, Oliveira. Antônio Lopes é o técnico. Fala Antônio Lopes. A gente falou Antônio Lopes no início. Lá atrás. O Antônio Oliveira, obrigado, meu irmão. O Antônio Oliveira está lá no camarote e é o gás que todo funcionário quer ter. Chegou um chefe novo, meu irmão. É a chance de quem não apareceu aparecer, é a chance de certas coisas que estavam fazendo não fazer mais e correr atrás de erros para
dos erros para poder corrigir. Então, não duvido, apesar de que eu não aposto. Você apostaria R$1.000 numa bet agora no esporte, Vitória? Eu não aposto em bet, né? Eu nunca aposto em bet, mas eu não aposto em bet, mas eu sempre aposto no esporte. Se eu tivesse que optar, Você tem R$1.000 no pé do Cipa aí agora. Alessandro, vou apostar aqui agora R$1.000 para sair da conta direto na Bet Esporte Vitória. Ilha do Retiro, domingo. É o que eu digo. Não. Eu não aposto, mas se eu tivesse a obrigação, você tem R$1.000 e você tem que apostar esporte, cruzeiro ou empate. Entre os 3 resultados, eu apostaria no esporte. Rapaz, 1.000 conto. Tu apostaria no cruzeiro? Se tu tivesse que apostar? Apostador, eu não aposto no esporte domingo, não. Não, agora, eu jamais torcedor e rico ou doido, eu apostaria no esporte. Apostaria, eu aposto. Olha, tá pagando, o Leãozinho tá pagando 2,60 a brincadeira. Botar 1.000 conto, volta 2,600 para tu. Não. Eu vou comprar minha coca, minha carnezinha, não aposto em canto nenhum. O Cruzeiro paga quanto, Aníbal? O Cruzeiro tá pagando aqui 2,95, isso. Olha aí. Empate? O empate 13,20. Ou seja... O empate tá melhor. Ou então tu faz o seguinte, ó. Tu faz o seguinte, tu pega 500, bota 500 de empate e 500 da vitória do Cruzeiro. 1.000 conto, pelo menos garante Lailu, né? Para ver algo. Lailu, vai da Caxangá.